Olá, pessoal, tudo bem? Depois do meu último vídeo, recebi mensagens de pessoas me pedindo mais explicação e mais detalhes sobre algumas das minhas experiências. E hoje eu vou contar um pouquinho para vocês de como foi trabalhar em navio, trabalhar embarcado. Minha jornada começou quando eu trabalhava no Sheraton Rio, no Rio de Janeiro, e eu tive vários amigos, várias pessoas que já haviam trabalhado em navio e que sempre chegaram para mim e falaram: Pedro, você tem que trabalhar embarcado, trabalhar em navio é a sua cara, você vai gostar muito, vai ser muito legal, vai ser muito divertido. E durante, essas conversas com algumas pessoas, eu sempre tive algumas curiosidades, então perguntei muitas coisas e as pessoas foram me falando algumas coisas. A empresa que recrutava para trabalhar em navio no Rio de Janeiro era a Infinity Brasil. Então eu entrei no site da Infinity Brasil, preenchi o formulário de inscrição de interesse, passou alguns dias, a Infinity entrou em contato comigo e me ofereceram uma posição. Depois da entrevista, me ofereceram uma posição. Porque trabalhar em navio, não é um simples processo, tipo, vamos trabalhar em navio e vamos trabalhar em navio. É toda uma etapa, Então, existem alguns documentos que nós temos que ter para poder embarcar e muitos pré-requisitos que nós temos que fazer antes de embarcar. Então, eu tive que fazer um curso de venda oferecido pela própria Infinity Brasil. Também tive que fazer o STCW, que é um curso da Marinha, e o professor, a pessoa que estava dando esse curso, ele me entregou minha prova por último, porque eu fui a única pessoa que havia tirado 10 dos cursos que ele ministrava, Então, ele falou que ele dava curso em Santos, Salvador e no Rio de Janeiro há 4, 5, 6 anos, e que eu havia sido, em todo esse tempo, a primeira pessoa que tirei nota máxima nessa prova da Marinha. Obtive o meu certificado, meu STCW, para poder, então, embarcar, Também tem a parte de exames médicos, que essa parte é muito importante. Então, a gente faz exame para tudo, Desde doenças sexualmente transmissíveis, até mesmo doenças de droga, Enfim, todo tipo de exame médico é solicitado. A partir disso, tive também que fazer a minha entrevista em São Paulo, Porque a gente faz um preparatório. A agência, ela prepara a gente para a entrevista e a minha entrevista ela foi em São Paulo. Fui selecionado para trabalhar na Royal Caribbean, que também as pessoas normalmente comentavam que era uma das melhores empresas para se trabalhar embarcado. Então, tudo certo, tudo pronto, todos os documentos preparados, saiu o meu embarque. A princípio, eu embarcaria em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, em um navio que faria Bahamas, faria uma área que já tinha ali todo o destino ali determinado, todo o itinerário determinado. Porém, alguns dias antes da minha viagem, antes do meu embarque, houve uma mudança. Então, eles me embarcaram no navio que se chama Vision of the Seas, aqui no Brasil, em Santos, Porque os navios estavam fazendo ainda a costa brasileira, depois fariam uma travessia para a gente dar continuidade no meu contrato de 6 meses. É curioso nós também falarmos que dentro do navio existem 2 categorias de funcionários. Existe staff e crew. Normalmente, staff são os funcionários que trabalham no salão, no teatro, os músicos, As pessoas que trabalham mais de front office, mais de contato com o hóspede. E existe o crew, que é os faxineiros, o pessoal que trabalha na parte de organização do navio. Então, eu era staff e o meu contrato era um contrato de 6 meses, diferente de crew, que normalmente o contrato é de 8 meses, é um pouco mais longo. Então, fui para Santos para poder embarcar no Vision of the Seas. Eu tenho aqui esse navio, vou estar compartilhando aqui com vocês o site aqui da Royal, para vocês darem uma olhada. Então, este é o Vision of the Seas. Como vocês podem perceber, é um navio que tem 8 restaurantes,
742 pessoas trabalhando, né? Tripulação, 2.514 hóspedes. Tem 12 decks, né? Como se fossem andares, 12 andares, e ele tem 279 metros de comprimento. Chegando no navio, né? Embarque, então é aquela grande emoção de você entrar em um navio. Eu me deparei com algumas situações bastante curiosas. A primeira delas era que em todo momento de pré-embarque se falava muito em trabalho em equipe, né? E logo quando eu entrei ao navio, eu não percebi muito essa união de trabalho em equipe. As pessoas que trabalhavam comigo, na grande maioria, praticamente todos os vendedores eram brasileiros e eram jovens, adolescentes, pessoas da mesma idade ali que eu tinha, né, na época. E eu percebi que no navio havia uma grande competição, um mau humor no ar, enfim, algo ali que eu já tive assim, uma certa dificuldade para lidar com isso. Uma vez eu até comentei com a minha chefe, com a minha manager, que eu não me sentia bem-vindo ao navio, né? Porque existiam grupos formados, enfim, então havia uma certa exclusão ou algo assim do tipo entre os funcionários. Mas isso foi uma experiência que eu percebi, foi algo que eu notei. Não deixei isso me abalar e, enfim, continuei fazendo o que eu deveria fazer, né? Eu trabalhava em média, o navio, você trabalha por escala e depende muito do itinerário ao qual o navio está fazendo. Então, normalmente, meus itinerários eram de 7 dias. Então, havia o embarque, que era feito em Santos, na sexta-feira, e depois o desembarque acontecia na quinta-feira, para a gente embarcar novamente na sexta, né? Então, era o itinerário de uma semana, 7 dias viajando no navio, né? Então, nós tínhamos Santos, Rio, daí o navio, às vezes, ele ia para Montevidéu, né? Então, nós íamos para Punta del Este, tinha Salvador, então, tinham vários locais onde o navio ia. As pessoas têm uma ideia um pouco negativa, que no navio não se gasta dinheiro, mais ou menos. Porque bebida alcoólica e refrigerante é vendido no navio. Também para se usar a internet, para se falar ao telefone, também é pago. Então, e a parte do shopping, que o funcionário ele tem desconto para comprar produtos, mas ele também paga pelos produtos ao qual ele compra, né? Então, não há esse negócio de que não gasta-se dinheiro no navio. Não, a gente gasta dinheiro no navio, sim. Eu recebia um salário mensal que era dividido por semana, porque eu sempre recebia por itinerário, então a cada itinerário eu recebia o meu salário. Então, era um salário que era dividido por semana. Agora, se eu não me engano, eu acho que era $500 na época. Porém, o dólar na época ele estava 1,70, 1,80, né? Bons tempos, né? Que o dólar ele era bem baratinho, né? Então ali era uma conversão não assim tão valorizada, não era algo assim que valia tanto, que valesse tanto assim, né? Mas enfim, então isso dava uma média de 125, $130 por semana, mais comissão de venda. Então, nós tínhamos as nossas metas, que normalmente havia as metas que a gente tinha que vender. Se a gente batesse a meta, a gente ganhava um pouco mais. A loja, ela abre às 9 da manhã, fecha meia-noite. Então, nós tínhamos que estar na loja por volta de 8h30 da manhã e fechava a loja por volta de 2, 2h30 da manhã. Por quê? Quando a gente fechava a loja meia-noite, nós tínhamos que repor o estoque dos produtos vendidos dentro da loja, nós tínhamos que limpar e manter tudo pronto para o dia seguinte. Então, era muito trabalhoso, porque a gente fechava a loja meia-noite e ainda tinha que preparar tudo para o próximo dia. Tinha noite que eu dormia uma média de 3, 4 horas por noite. Então, era muito puxado o trabalho no navio. Quando nós estávamos ancorados em algum local, na teoria, a loja está fechada, mas normalmente nós tínhamos que arrumar depósito, a gente tinha que fazer algum outro trabalho que era pedido pelos nossos supervisores. Então, era pouco provável que a gente teria tempo livre. Além disso, nós temos inspeção de cabine,
que uma vez por semana nós recebemos a inspeção de cabine, onde a sua cabine tem que estar limpa, não pode ter mofo, não pode ter sujeira, porque o navio acumula bactéria, né? Então a gente tem que deixar o navio mais limpo possível, e é nós que temos que limpar. Também lavar a nossa roupa e assim por diante. A vida no navio era uma vida muito corrida, era muito trabalhosa. Minha primeiro dia no navio, o supervisor, que na época, quando eu cheguei no navio, eu não tinha um gerente, eu só tinha um supervisor, e ele era do leste europeu. Então, ele era uma pessoa muito direta, muito transparente, né? Então, não tinha um meio termo, né? De manhã cedo, ele ligava para a nossa cabine para nos acordar. 5 minutes downstairs. Pá! Daí você ficava assim, meu Deus, o que está acontecendo? Mas faz parte do trabalho. Estamos lá para trabalhar, então temos que trabalhar. Enfim, no meu primeiro dia no navio, ele me colocou para arrumar depósito. Arrumar depósito, logo quando eu cheguei no navio, foi uma experiência traumática, porque o depósito era um espaço muito pequeno para muita mercadoria, que a gente tinha que remover as mercadorias das caixas de papelão, guardava as caixas de papelão para depois levar para o incinerador, porque no navio, uma parte do lixo ele é queimado e a outra parte do lixo ela é juntada para ser jogado nos lugares, certo? Então, a gente tinha que tirar todos os produtos das embalagens, juntava as caixas num canto e botava esses produtos em prateleira dentro do depósito. Mas, de fato, eram depósitos muito pequenos para muitos produtos. Então, era quase assim, a gente tinha que fazer um milagre, enfiar tudo aquilo dentro do depósito. No meu primeiro dia, eu sentei no chão do navio e comecei a chorar, né? Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? Não é isso que eu quero para a minha vida. E o depósito do navio, ele fica lá embaixo, no casco do navio. Então, a gente sente o navio balançando, você escuta a onda batendo na lateral do navio. E foi uma experiência bastante, assim, não digo traumática, mas uma experiência de trabalho, né? Uma coisa que estava muito trabalho para a gente também era a gente levar caixas de bebida para a loja, porque as caixas de bebida pesam muito, né? Então você tem caixa que tem 12 garrafas, 18 garrafas de uísque, garrafas de vodkas, enfim, isso é pesado, então isso dava muito trabalho. E andar pelo navio também dava muito trabalho, porque os depósitos não eram próximos da loja, então eram bem longe, que a gente tinha que pegar os carrinhos, botar todas as mercadorias nesses carrinhos e levar até a loja. Também, nas sextas-feiras de manhã, quando nós estávamos no porto, era quando a gente recebia mercadoria que vinha de fora, né, de outros países, para abastecer o navio. Então, nós recebíamos normalmente 1 ou 2 containers de mercadoria que a gente tinha que colocar para dentro do navio e guardar aqueles produtos. Existia uma equipe que colocava essas mercadorias no corredor principal do navio, porque o navio ele tem um corredor principal que liga ele de uma ponta a outra, sem nenhum tipo de coluna ou parede ou algo do tipo. Esse corredor ele tem um nome específico, agora eu não vou me lembrar, então todos os produtos entravam para esse corredor e desse corredor, cada departamento tinha um tempo para liberar o corredor. Então, tinha alimentos e bebidas, que era quando chegavam toda a mercadoria dos restaurantes, comida, bebida, e daí o pessoal do restaurante tinha que limpar esse corredor, guardar esses produtos. Tinham os produtos das lojas que nós tínhamos que guardar. Então, era quando chegava sexta-feira, nós saíamos da loja muito tarde, porque a gente tinha que fazer contagem de produtos na loja e repor estoque e limpar. E no dia seguinte de manhã, tínhamos que guardar as novas mercadorias que estavam chegando. Então, isso era muito trabalhoso. Era um trabalho muito braçal, era um trabalho de muita força. Durante o dia, existiam alguns intervalos. Intervalo para o almoço, meia hora, 40 minutos, 15 minutos, depende, e 2 horas para a janta. Por que 2 horas para a janta? Porque nós tínhamos que tomar banho e trocar de uniforme. Então, a gente tinha um tempo maior
para a gente poder tomar banho e trocar de uniforme para retornar para o saguão do hotel para continuar as vendas, né? Trabalhar em navio foi uma ótima experiência para mim, mas eu percebi que não era o local onde eu gostaria de estar, né? Tem as suas vantagens, mas também tem as suas desvantagens. É claro que a gente se adapta e a gente se acostuma a um estilo de vida, mas foi uma escolha que eu não fiz para mim. Então, depois de passar por algumas experiências, né, eu saí do navio e não retornei mais. Sou muito grato pela oportunidade que eu tive. Eu gastei muito dinheiro para entrar no navio, porque a gente gasta os exames, né, as provas da Marinha, isso é caro, não é barato. Então, quando você tiver a intenção de trabalhar embarcado, converse com pessoas que já tenham trabalhado para você ter a certeza se de fato é isso que você quer. Porque você vai precisar investir o seu tempo, o seu dinheiro, para você entrar para o navio. E uma vez que você está lá dentro, você vai precisar trabalhar e trabalhar muito. Então, é muito importante que a gente tenha isso muito bem formado em nossa mente, para que quando a gente entre no navio, nós possamos ter uma experiência bastante plausível. Espero que vocês tenham gostado de um pouquinho dessa minha história e depois quero compartilhar com vocês curiosidades sobre Londres. Várias coisas que me aconteceram em Londres que eu quero compartilhar aqui com vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.